Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos filhos e filhas da Igreja do Senhor, começo a pregação de hoje de uma forma diferente. Começo com as palavras que saíram dos próprios lábios de Jesus, dos lábios do Senhor. Abra aí seu Evangelho, por favor, no versículo 22. Versículo 22. Então está lá. Certo dia Jesus estava rezando, e lá no final, no versículo 22, e acrescentou. O que ele acrescentou? Parou, de novo. O que ele acrescentou? E acrescentou. Deve o que mesmo? Tá bom. Desde crianças, desde pequeninos, nos ensinaram que é necessário chegar ao pódium, ao primeiro lugar. Como se as pessoas dissessem: não se contentem com o segundo, nem com o terceiro, queiram o primeiro lugar. E a mídia, os mass mídias nos mostram isso, porque nós vemos os atletas coroados, sobretudo em tempo de Olimpíadas. Se nós voltarmos a vida, o DVD, lá para trás, e víssemos o Neymar Júnior, alguns anos atrás, lá em Santos, em Praia Grande, magrelinho, ainda é magro, né? Mas fez academia, deixou de ser frango, né? Magrelinho, recebendo meio salário mínimo, com muitos clubes fechando a porta na cara, provavelmente o mundo não quereria estar perto desse rapaz. Não estou falando nada da vida pessoal do rapaz, estou falando da sua competência como jogador, que de fato é um exímio jogador, né? Ou Cristiano Ronaldo ou qualquer outro. Porque o que nós vemos no G1, nos mass mídias? Nós vemos a pessoa vitoriosa, nós vemos o artista que vendeu milhões de cópias. Mas, embora tenham nos dito que é preciso chegar ao pódio, não nos disseram, ou por maldade, ou porque se esqueceram de nos dizer, que o caminho para a vitória, em sua maioria, é cheio de derrotas, de frustrações, de fracassos, e não poucas vezes de misérias. Nos esqueceram de nos falar que para chegar lá em cima, primeiro vem a humilhação e os nãos que a vida nos dá, as decepções que a vida nos dá, as frustrações que nós encontramos em nossa vida. Deus quer te honrar com o pódio? Sim, mas Ele quer que você se lembre que a metade, 90% do caminho é de fracassos, de derrotas que devem ser bem digeridos e administrados. Em outras palavras, as pessoas de grande sucesso nesta vida e na outra são pessoas que souberam administrar bem os nãos que receberam, os fracassos que tiveram e as decepções que visitaram seus corações e suas vidas. Eu gosto muito de estudar, vocês sabem disso. E eu estudo os assuntos mais variados. Tem semanas, quando me sobra tempo, eu estudo trigonometria, estudo química, porque eu acho que o saber é importante. Um padre não tem que necessariamente saber só sobre filosofia e teologia, né? Nós temos que sempre estar aprendendo, até para os neurônios não se enferrujarem. E quando eu fiz psicologia, não a faculdade, mas um curso, eu aprendi muitas coisas. E esta semana eu estava revisitando alguns ensinamentos de psicologia,
e me deparei com uma pesquisa muito interessante que vai nos ajudar a mergulhar no sofrimento. Estava lendo uma autora que está no UOL, para quem quiser ler, o nome dela é a doutora Vera Zimmermann, que fez um trabalho com outros psicólogos e psicólogas sobre a geração de adolescentes e crianças que nós estamos formando para o amanhã. Vocês se lembram que até uns 30, 40 anos atrás, a educação era mais rígida, tinha seus encantos. Por exemplo, o moleque fazia bagunça, o pai fazia assim, ó. Já entendeu, sem Google Translate, né? Lá em casa, senta, come. Reina aí, chegando lá em casa, rapazinho, você vai ver. Tinha os extremos. O bonito é que a educação era feita pelo olhar. O feio é que se exagerava. O pai muitas vezes usava da sua autoridade para humilhar o filho. Então, de fato, tinha seus desequilíbrios, embora também tivesse os seus encantos. Só que nós temos o costume ou de a gente fixar muito de um lado, são os extremos, nós somos tremendamente extremistas, ou nós fixamos demais o outro lado, porque hoje nós estamos num outro tipo de formação, onde muitas vezes dá uma psicologia de quitanda, de beira de esquina, que fala, não fale não pro rapazinho, não pode falar não, deixa passar de ano, progressão continuada. Aliás, toda progressão é continuada, né? Mas enfim, porque senão você vai criar muito trauma no coitadinho, de ação. Aí aquela mãe banana, que o moleque está deitando e rolando na cidade, no mercado, na igreja, deitando e rolando, e vai derrubar a Nossa Senhora. E aí eu vou escolher um nome aleatório, ela fala assim, Gustavo, eu vou contar até 3. 1,98. Pelo amor de Deus. E essa doutora, chamada doutora Vera Zimmermann, ela vem nos dizer, cuidado com os elogios. O elogio é uma coisa maravilhosa, que ressuscita uma pessoa na depressão. Mas elogio fora de lugar é um perigo. O rapazinho lá, 9, 10 anos de idade, acordou e por um milagre do Espírito Santo, estendeu a cama. A mãe, nossa, que coisa mais linda, menina mamãe, ele estendeu a cama. Não faz mais que obrigação. Faz mais que obrigação. Você rala, você paga escola, contratou lá a van, a besta escolar para buscar o caboclo. Faz mais que obrigação. Foi comprar pão na padaria na esquina. Meu filho, está na Bíblia. Somos servos inúteis, fizemos o que deveria ter sido feito. Está na palavra. Então tem elogios fora de lugar, que ao invés de consertar seu filho e sua filha, estraga e não prepara ele e ela para a vida. Por exemplo, é bonito um pai que diz que a filha é linda, é claro, e deve falar mesmo. Mas agora, por exemplo, mas minha princesa, você é a mais linda de toda aquela escola. Mentira. Mentiu. Tem meninas mais bonitas. Muitas. E é preciso que tenha. Para a criança desde pequena treinar a humildade, que ela não é o umbigo do mundo, que ela não é o centro das atenções. Nossas crianças e adolescentes são criados hoje como o centro do universo, o centro do mundo. Tu tem que parar por ele e por ela. Calma lá. Esses elogios fora de lugar, diz a doutora, está criando uma geração de adultos frágeis, egoístas e egocêntricos. Se você não diz não para o seu filho hoje, amanhã quando ele for mandado embora do serviço, e vai ser, porque o mercado está cada vez mais competitivo, porque tem pessoas melhores do que ele, melhores do que ela, ele vai sair e vai dizer assim, vai chegar para o pai, por que você foi mandado embora, meu filho? Ah, pai, porque lá todos são ruins, eu sou o melhor. Primeira vez, tudo bem, mas irmã, você foi mandado 5 vezes, o problema não está na empresa, está em você.
Só que como desde criança a mãe, mas é lindo, mas que coisa mais linda, vai da mamãe. Você estraga o caboclo. Está entendendo? Quer ver? Eu vou explicar para quem ainda não entendeu. Ditado popular, eu falo e você completa. Em time que se está ganhando, vamos de novo, desse lado. Em time que se está ganhando, se você diz para o seu filho, parabéns, mas você é o melhor da classe, que desenho maravilhoso, mas que redação fantástica, você congela ele. Você olha, filho, parabéns, hein? De 40 alunos, você foi o segundo, que legal, podia ser o primeiro, mas que legal, filho, parabéns, estou orgulhoso de você. Mas não é tudo isso. Porque se você diz, maravilha, a professora que não soube avaliar, você congela o seu filho e não prepara ele e ela para a vida. Toma cuidado. Uma geração de egoístas, frágeis e egocêntricos, porque não entenderam que na vida existem os nãos. E quando alguém disser não, seja o policial, o professor ou o patrão, sai quebrando tudo, porque não aprendeu em casa que a vida tem limites, que a vida tem sofrimento, e você não está com essa bola toda. Essa semana, um dos meus filhos espirituais ligou todo contente para mim. Padre, o senhor tem que ver, eu fiz uma redação. Mas que bom, filho. Nem sabia que você escrevia. Eu não escrevo. Está ótima. Foi essa semana. Falei, legal. Fiquei quieto, né? O senhor quer ver? Falei, quero, mas eu sou sincero. Comecei assim já para não, né? Aí como não tem um zap, posso mandar no seu e-mail? Falei, manda. Eu li. Daqui a pouco eu liguei. E aí, padre, o senhor viu? Não ficou boa? Campeã? Falei, qual que é a nota de corte da sua escola? Ele me respondeu, 7. Tem escola que é condescendente, a nota de corte é 7, né? É o melhor, condescendente não, tem umas que é 6. Com 6 ainda passa, 7 eu acho bom. 6 já acho meio também, facilitando demais, né? Mas glória a Deus, depois na faculdade vai piorando. Mas você veja, porque a vida é assim mesmo, tem que puxar você para mais. Quando você ama, você tem que puxar a pessoa para mais. Eu quero mais de você porque eu te amo. Está entendendo? Quem elogia demais estraga. Elogio fora de lugar é um veneno. Então daí eu falei, olha, então eu te daria, qual que é a nota de corte? Ele falou 7. Eu te dou 7. A sua redação está mediana. Eu falei, nossa, pai. Falei, sim. Por quê? Eu falei, por isso, por isso, por isso. Você começou o primeiro parágrafo falando de manga, o segundo de abacaxi, terminou falando de água. Ou seja, não tem um assunto unívoco. Mas como as palavras estão bem colocadas, 7. No final ele falou, obrigado, padre. Eu falei, por que obrigado? Porque o Senhor é sincero. Outros não foram. Sim, é porque eu te amo, eu quero puxar de você o seu melhor. Está entendendo como é que a coisa é? Ai, mas vai ficar revoltado, que fique, é para o bem. Um dia eu vi uma pessoa falar assim, quando seu pai e sua mãe te corrigir e tentar te ensinar, aceita. Porque a vida não ensina com o mesmo carinho. A vida é no tapa, é na cacetada. Procura aprender, que é com carinho. Fui claro? Agora, dentro disso, dessa dimensão do sofrimento, é preciso que passemos por sofrimentos. O Filho do Homem deve sofrer muito. Desde pequeno já entendendo, nós não somos os melhores. Na vida também há sofrimento. Há muita gente muito melhor do que nós. Essa semana eu gosto muito de ver o que as pessoas postam na internet. Não porque eu gosto de ver, por exemplo, onde a pessoa foi, com quem ela saiu, que isso pouco me interessa. Mas eu gosto de ver o que as pessoas escrevem. E se está na internet, porque ela quer ser vista. Embora nós somos uma sociedade esquisita. Nós somos uma sociedade muito esquisita. Que a pessoa não está bem com uma pessoa, ela põe assim, no Twitter ou no Instagram. Você sabe que é com você. Essa pessoa nem segue ela. Ela põe, a gente está meio biruta. Tem pessoas que... vai e fala para a pessoa. Caramba. Ai, que gente esquisita. Bem, mas às vezes eu gosto de ver. Eu gosto de ver que as pessoas falam. E esta semana, quando eu tenho tempo, que é raro, eu confesso, estava ali eu deitado, de vez em quando eu pego meu telefone e pego o Instagram e começo a falar assim, subir. Só para ver o que a turma está toda. Dificilmente eu dou like.
Só dou like se eu achar muito bom. Ou a foto muito bem tirada, que eu sou exigente para foto. Olhando, olhando, olhando. Daqui a pouco eu desci e voltei. Vi uma mulher. Só lembro que ela tem um cabelo curto, mas não lembro o rosto dela, nem quem ela é. E não lembro a foto também. Eu gostei não. Achei interessante que ela botou embaixo. Ela botou assim, até copiei aqui exatamente como ela botou. Eu dei Ctrl+C, Ctrl+V. Ela botou lá, no Insta dela. Por que será que as pessoas boas se dão tão mal nesta vida? Na hora que eu vi essa pergunta, eu parei. E por que será? Porque alguns de nós já fizemos essa pergunta. Por que será que as pessoas boas se dão tão mal nesta vida? Aí eu comecei a ver as respostas. A primeira resposta de uma pessoa era um emotion. Um emotion assim, ó. Que é quando você não tem resposta, né? A pessoa conta uma coisa ruim, tô mal você. A segunda resposta, sem zoeira, é verdade. Segunda resposta, sei lá. A terceira, quem é bom só se ferra. Ah, gente, vocês me desculpem, eu não aguentei. Eu falei, vou comentar. Sei lá quem é essa pessoa. Eu, eu estou com 15k de seguidores no Instagram, então é uma multidão, né? Eu falei, vou pôr. Aí, veja qual que era a pergunta dela. Por que será que as pessoas boas se dão tão mal nesta vida? Eu respondi, @Padre Wagner. Deve ser porque se dão bem na outra. Se você administrar bem seus fracassos, seus não, suas derrotas, e ser configurado a Cristo crucificado, a Cristo sofredor, pode até ser que você se rale aqui, mas você já começa a ser coroado nesta vida e plenamente na outra. Porque Ele prometeu que vai dar para você 100 vezes mais o que você perdeu já nesta vida, em meio às perseguições, e muito mais na vida eterna. Veja que coisa interessante. Foi feita uma pesquisa na igreja católica e na igreja evangélica, é protestante. Ou seja, cristãos. Chegou-se à seguinte conclusão interessantíssima. Presta atenção na pesquisa. A cada 10 cristãos, veja bem, cada 10 cristãos que sofreram provação e adversidade, 8 estão na igreja, 2 caíram fora. Você guardou bem? A mesma pesquisa. A cada 10 cristãos católicos ou evangélicos que alcançaram milagre, que foram abençoados, que prosperaram, 2 estão na igreja e 8 se escafederam porque se encantaram com o mundo. Conclusão: o que é melhor para afirmar você na fé? Prosperidade ou adversidade? Sem dúvida nenhuma, a adversidade. Mas eu vou explicar. Eu gosto muito de olhar a natureza, porque Deus nos prega através da natureza. Todo mundo que está aqui, se não a maioria, quem não foi um dia ainda vai, já deve ter ido no mar e visto as conchinhas, ou as ostras, né? São de família diferente, mas a raiz é a mesma. Você reparou que a conchinha do mar, criançada, cadê a criançada da igreja? Cadê a criançada? Quem é criança, levanta a mão. Quero ver. Você, meu filho, não levantou. Isso, muito bem. Já quem aqui de criança já pegou conchinha do mar? Já pegou conchinha do mar? Não? Pega, é gostoso, é bonito. Eu pego, eu encho um potinho. Ali, tá. Muito bem. Quem já pegou conchinha do mar, ou a ostra, deve ter percebido que por fora ela tem grafiato. Ela mora numa casa com grafiato. Ela é chique. Tem textura. Algumas têm até espinhozinho em torno. Por quê? Porque é a defesa da ostra, da concha. E se você já viu um bichinho que sai de dentro dela, ou já botou a mão, ou já pegou uma conchinha vazia, você deve ter reparado que
O lado de fora é cheio de textura, mas o lado de dentro é tão lisinho, mas tão lisinho, que parece o esmalte do dente, né? Você passa a mão assim, até gostoso. Aquela parte branca e lisinha é para proteger a ostra. Por quê? Porque a ostra, o molusco, a conchinha, é um bichinho extremamente frágil. O corpinho dele é molengo, de tal forma que qualquer coisa o machuca, né? Eu nunca comi ostra. Ostra acho que não, acho que não. Nem quero também, porque a turma pega negócio e vai chupa, né? Esquisito, chiclete, não gosto. Mas enfim, né? Aqui eu estou viajando na maionese. Só por Deus, né? Mas você veja, ela é um bichinho frágil. Então a casa dela por dentro é lisinha para não machucar. Olha como Deus é inteligente. Agora, de vez em quando acontece uma coisa interessante. Não em todas. A cada 1.000 ou 5.000 ostras, uma coitada é escolhida. Por quê? Sem querer querendo, tá ela lá descansando, entra um trambolho nela, um grãozinho de areia, um cotoco de madeira, entra nela e fica na carne dela espetando a coitada. É um intruso, é um indesejado. Como Deus é muito sábio, inteligentíssimo, Deus criou uma defesa para ele. A ostra começa a ficar apertada ali, sofrendo, espetada com o intruso que chegou, com o intrometido, com a visita não esperada. Então aquela parede chamada nácar, que são o conjunto de células que mantém ela lisa, começa a injetar camada e camada de nácar em cima daquele grão de areia, e vai enchendo durante um ano, vai enchendo. E aí aquele grão de areia coberto por aquela substância lustrosa e brilhante, geralmente esférica, e blinda o corpo da ostra, de modo que ela não se machuca mais. E assim nasce a pérola. A pérola, que pode depender da qualidade da pérola, se for pérola negra, é vendida por milhões de dólares, que é rara. E para quem não sabe, de acordo com a esfericidade da pérola, muda o seu valor. Às vezes são umas esferas geometricamente delineadas, que protegem a pérola, a ostra. Agora veja que interessante, duas constatações, atenção. Constatação A: pérolas nada mais são do que feridas que se cicatrizaram. Você também tem feridas. Você também tem frustrações e nãos da sua vida. Mas quando você os consagra, enchendo esse objeto indesejado, não de nácar, mas de oração, de cântico, de adoração, de louvor, Deus transforma o machucado numa pérola da coroa de nosso Senhor, de grandiosíssimo valor no reino do Pai, no reino de Deus. Tem gente, você repara uma coisa? Tem gente que sofre muito, mas nem por isso é azeda. Canta, louva. Eu quando conto coisas da minha família, eu conto porque eu não posso falar da sua. E porque falando da nossa família, na verdade nós acabamos nos identificando e falando da família de todos. Eu me lembro, minha mãe contava, a minha avó, Isabel, logo que criança, era uma índia, né? Era a índia bugre, e logo que criança, ela já sofreu, porque eles eram boias frias, né? A minha família. E lá no Paraná, lá em Tambaracá, que era o lugar. E é interessante que eles contam para nós, que somos hoje os netos e bisnetos da minha avó, que está com 91 anos de idade, que a minha avó, quantas e quantas vezes, depois que se casou com meu avô Durvalino de Castro, quantas vezes sofreu com meu avô materno, que ainda não era convertido, porque o meu avô era dado ao álcool, era violento, não sabia ser um pai presente para com as filhas, e maltratava muito a minha avó. Apesar de tudo, em trancos e barrancos, minha avó teve
14 filhos, sendo que morreram 5, alguns em abortos espontâneos. E uma delas, chamada Aparecida, com 9 anos de idade, que era uma menina de muita oração, tinha um altarzinho, um oratório. Deve ser por isso que a nossa família hoje tem sacerdote, né? Eu me lembro que ela contava, a filha de 9 anos morreu de meningite, numa época em que não se tinha condição de cuidar das pessoas. No meio de tanta dor, como boia fria, plantando e colhendo algodão, a turma de Sorocaba, que veio do Paraná e Minas, já colheu e plantou algodão. Sabe como fica a mão de quem planta algodão, porque aquela árvore é cheia de espinho. A pessoa que tem algodão é uma delícia passar no rosto, né? Mas quem colheu, com a mão toda lascada, as filhas da minha avó, criança com 12, 13 anos, não puderam estudar. Algumas conseguiram chegar na 2ª série, teve a oportunidade de ir para a escola, porque tinha que ajudar a criar 14 filhos. Como se não bastasse tudo isso que eu estou contando para você, um dia fatídico, o meu avô, Durvalino, foi o único que foi para a roça. Todo mundo falou, não vai ser Durvalino, o tempo está fechando. A minha avó lembra, o tempo estava nublado, mas caiu uma garoinha fina, não estava chovendo forte. Meu avô decidiu ir para a roça. Foi para a roça, veio um raio, acertou o meu avô em cheio. Minha família conta, minha avó conta, ele era branquinho, né? Ficou totalmente cozido, né, pelo raio, e evidentemente morreu ali instantaneamente naquele campo, né? Então eu falo, muita gente não sabe, o meu avô morreu de raio. O raio lhe acertou, o avô do Padre Wagner, né? Minha avó teve agora, sem a filha, sem o marido que morreu numa morte tão trágica, criar todo mundo, continuando como boia fria, colhendo algodão e vivendo a aventura difícil de sair de um estado para vir para a cidade de Sorocaba. Por que eu conto isso para você? Porque a minha avó é uma das pessoas mais alegres que eu conheço. Não tem tempo ruim, alguns de vocês já viram minha avó. Não tem tempo ruim. Alguém está passando fome, ela vai lá, faz um jeito, dá um jeito, ajuda. E brinca com a netalhada, sempre espirituosa, participa de festa, se maqueia, está com 91 anos, no salto. Pensando o quê? Por que eu digo isso? Tem pessoas que aprenderam que as feridas e os machucados da vida, quando bem administrados e ofertados a Jesus, viram pérola. Faz da pessoa uma pessoa melhor. E a segunda constatação, não menos importante, presta atenção. Ostras que não foram feridas não produzem pérolas. Gente que não foi ferida e machucada, desculpe falar, fica insuportável. Qualquer ventinho derruba. E fica insensível às dores dos outros. Olha que interessante. Se ostra que não foi ferida não produz pérola, gente que não foi ferida não se humaniza. E é por isso que Deus permite, embora não goste, Deus permite sofrimento, privação, dificuldade, para fazer de você uma pessoa mais doce, mais aberta, mais dócil às pessoas, e até mesmo, paz meus senhores, mais alegre. Estava lendo uma revista chilena essa semana de teologia, chama-se La Verdad, a verdade. E um parágrafo eu selecionei para nós estudarmos hoje aqui nessa missa. Presta atenção para você aprender. Diz assim, traduzir para o português: sofrem os maus e sofrem os bons. Então eu te pergunto, os bons sofrem, sim ou não? E os maus? Tá bem. Então veja, sofrem os maus, sofrem os bons. Sofrem os que amaldiçoam e sofrem os que confiam em Deus. Até aí tudo igual. Tudo igual. Só que tem uma diferença. O sofrimento dos maus é como uma ferida inflamada que devora, apodrece, junta bicho e no final mata. O sofrimento dos bons, dos que confiam em Deus,
também é uma ferida. Porém, limpa, dói, sangra, mas sara. E com o tempo, ficam apenas as cicatrizes. E em muitos casos, nem elas. Nem elas. Eu posso dizer isso olhando para a minha vida, para a minha família e para a vida de muitos de vocês que eu já vi, sendo macerados pelo sofrimento. Sarou, ficou a cicatriz. E alguns de vocês, nem a cicatriz ficou. Para concluir a homilia de hoje, o sofrimento pode ser uma escada para o céu. Porque a única escada para o céu é a cruz, não a outra. Abraça a sua cruz, não a outra. Só que aqui eu tenho que fazer uma denúncia séria. Viktor Frankl, quando esteve no campo de concentração e a turma enlouqueceu lá, e não é para menos, foi um dos poucos que ficou com a mente sã, porque ele fez uma descoberta no sofrimento do campo de concentração. Sabe qual foi a descoberta? Viktor Frankl disse, abre aspas, o sofrimento deixa de ser sofrimento quando ganha um sentido. Então preste atenção, você que sofre, ou que conhece alguém que sofre. Tem sofrimento que não tem sentido, que não leva a lugar nenhum. Vou explicar. O sofrimento do cigarro mata a pessoa lentamente, tem sentido? Não. Sofrimento 2, de alguma dependência afetiva. Uma pessoa que acha que sem a outra, nossa, eu piro. Tem sentido? Não. O amor não é droga para causar dependência? Quem falou que o amor é droga agora? Isso é paixão, paixão é droga, amor não. Tá? E exemplo número 3. A pessoa que sabe que aquela pessoa não foi feita para ela, sabe que aquela pessoa não é fiel, o que ela faz? Ela insiste. Ela fica dando um murro em ponto de fato, e sofre, e sofre. Tem sentido? Porque não foi quem Deus escolheu. Como que é mesmo a nossa leizinha de hoje? O sofrimento deixa de ser sofrimento quando tem um sentido. Agora eu vou explicar os que tem. Tem vários. Vou falar os principais. 1. O pai e a mãe que tiveram um bebezinho e passam a noite em claro acordado, que o bebê chora e tem que dar remédio. É gostoso? Não. Mas faz bem? Faz. Exemplo número 2. O filho que já passou dos 50, o pai teve derrame, está na cama, ele troca a fralda, ele carrega, ele dá banho. É gostoso? Faz bem? Faz. Tem sentido? Vou falar só mais um. A mulher ou o marido que vê o casamento em ruína lá embaixo, mas luta, reza, vai na missa, persevera, pede perdão, faz penitência, faz jejum para salvar o casamento. É gostoso? Faz bem? Tem sentido? Está entendendo? Aí, diante disso, vou fazer uma pergunta para você que veio aqui hoje. Mas não responda para mim, responda para Jesus. Atenção, atenção. Você que está sofrendo, será que o seu sofrimento tem recompensa? Cada um pense. Porque se não fizer sentido, não tem recompensa alguma. Conclusão. Abra seu Evangelho no versículo 22. Evangelho no versículo 22. Para terminar a nossa pregação de hoje, obrigado Mateus, versículo 22. Então você viu aí, Jesus disse, né, e acrescentou, o Filho do Homem deve sofrer muito, e o que mais? Pelos anciãos e... Ok, vamos voltar, para gravar. O Filho do Homem deve sofrer muito, já falamos disso, ser o que mesmo? Rejeitado. Rejeitado. Saiu na Super Interessante, em novembro de 2003. Escuta. Olha lá. Levaram fora. Já levou um fora? Eu também já. Quando eu lembro uma moça não quis ficar comigo. Hoje eu falei, graças a Deus. Né? Graças a Deus. Eu ganhei na loteria. Então você veja. Todo mundo já levou um fora.
O nome dela era Paula, lembrei de agora. Paula. Levaram fora, dói de verdade. Mas presta atenção, isso aqui é cientista falando. Segundo cientistas da Universidade da Califórnia, portanto United States, após excluir voluntários de um jogo de bola, está realizando a cena? Eles analisaram o cérebro dos rejeitados com ressonância magnética e diagnosticaram o efeito de uma pancada física. Para a ciência, diz a matéria, um coração partido é o mesmo que uma perna quebrada. Quem já levou um fora sabe, né? A pessoa fica mal mesmo, uma dor lancinante no coração. Então a ciência provou. Você vê que coisa interessante, gente? Eu vou abordar esse assunto aqui que é importante. A pessoa quebrou um fêmur, ela vai no médico, ela vai ter um tempo para refazer, né, a reabilitação. Não vai poder jogar bola daqui 20 dias, não é assim? Agora veja, presta atenção. A ciência descobriu, a igreja já sabia disso há muito tempo, que assim como existem as lesões físicas, que levam um tempo para sarar, existem as lesões da alma, que ela chama de lesões afetivas, que também precisam de tempo para sarar. Às vezes uma palavra de uma pessoa dói mais que um tapa na cara. Verdade ou mentira? Verdade. Então veja que interessante. E aí eu te pergunto, já foi trocado? Eu já fui. Já excluíram você de uma rodinha? Eu já. Me lembro quando era criança, às vezes os amigos lá, amigos não, né, da onça, né, juntavam lá e me deixavam de canto. Dói. Ser rejeitado, ser zoado, ser trocado, como dói? Não é fácil não. E a pessoa quando é rejeitada, o que ela faz? Ela se encolhe, porque comigo? Então veja, quando Cristo ia ser crucificado, colocaram um bandido chamado Barrabás. Colocaram um bandido chamado Barrabás, né? E falaram: quem vocês querem que eu solte? O que gritaram? Barrabás, queremos. Jesus foi trocado, foi rejeitado pela vizinhança, pela própria pátria, pelos seus. A palavra diz: veio para os que eram seus, mas os seus não aceitaram. Portanto, meu irmão, minha irmã, já foi trocado, Jesus também foi. Já foi rejeitado, Jesus também foi. Agora a gente canta bonitinho, né? Não sei em que tom que é. Dá o dó aí, Vinícius, por favor. Vamos ver que tom que é. Vocês cantam sempre, ó. Deixa eu ver. Não é o servo maior. Ficou feio. A última nota tem que ser dó. De novo. Não é o servo maior. Está muito fraco. Bom, hein? Então veja. Por que eu digo isso? Se não é o servo maior que o Senhor, então por que você não vai ser rejeitado? Então, conclusão da homilia. Nós vamos experimentar rejeição em várias fases da nossa vida. Fase A. A criança é pequenininha, vai ter um teatro na escola. A menininha foi escolhida para ser a atriz principal. E as outras 6 foram rejeitadas. Ela chega em casa: mãe, que foi, filha? A professora bateu em você, filho? Aquela mãe super protecionista, né? A professora diz: ó, o seu filho tem dificuldade de ler. Meu filho tem dificuldade? Você não está preparando seu filho para a vida, hein? Olha lá. Então, repetindo, né? O que aconteceu? Escolheu a Maria Joaquina. Sem referências, novela Carrossel.
Aí você tem que falar assim para ela: sim, filha, escolheu outra, né? Não foi o seu momento, ela se saiu melhor, mas você vai doar o máximo para que um dia você seja escolhida. É assim que fala. Agora a mãe que não... é porque aquela professora é uma tonta. Não é assim. Acontece ou não acontece? Acontece. Exemplo número 2. O rapazinho cresce, passou dos vintão e junto com os amigos começa a fazer vestibular para passar numa federal. Foi com 7 amigos, 6 passaram, ele não. Chega em casa como? Destruído. Glória a Deus. O pai tem que falar: filho, eu estou triste com você. Os seus amigos estudaram mais que você, se prepararam mais que você. Às vezes é isso, às vezes também não. Não chegou o momento, estou dando exemplo. Eu vi lá, por exemplo, o Cleiton. Cadê o Cleiton? Está aqui. Eu vi lá o Cleiton passando noite em claro. Não foi namorar para passar. E você foi na balada, foi lá no Chico Rosa. Então ele mereceu. Mas o pai vai te ajudar. Vou rezar, vou dar para Vaguinho lá, rezar para Santa Filomena. Foi bom pro moleque, porque treinou a humildade. A vida falou para ele, Deus através da vida: rapazinho, você não está com essa bola toda não, tem que correr atrás, rapaz. Exemplo número 3, que é o último. O jovem pede a namorada, uma namorada não, pede a moça em namoro, apaixonado por ela, até achou que estava rolando. Aos 45 segundos do tempo ele cria coragem: quer namorar comigo? Ela olha bem para ele, mexe o cabelo e diz: eu quero você como amigo. Nossa, caiu um raio em cima. Nós somos só amigos. Durante 30 dias o rapaz não come. O único lado bom de levar um fora é que emagrece, né, Jesus? Mas não é o único lado bom também não. Emagrece e amadurece. Porque a vida não vai dizer sim para você o tempo todo, nem as garotas. Aí a pessoa passa por tudo isso que eu falei e procura um pastor ou um padre. E pergunta: padre, por quê? Me responde. Eu olho para ela e digo: não sei. Eu só sei de uma coisa. Sabe o quê? E esse é o final da pregação. Quando você se sentir trocado, rejeitado, sofrido, injustiçado, olhe para a cruz. E ao olhar para Jesus crucificado, escute ele te dizendo: ei, eu te entendo. Afinal de contas, eu também já passei pelo que você está passando, só que multiplicado pelo infinito. Foi trocado? Eu também. Foi rejeitado? Eu também. Preferiram outros lugares de você? Também passei por isso. Por isso sou o único que te entende como ninguém. Só que se você juntar a sua dor à minha, vai acontecer uma coisa extraordinária. O Filho do Homem deve sofrer, ser rejeitado, ser morto, mas no terceiro dia, o que acontece? Ressuscitará. Se você perseverar, não desistir, vai acontecer com você o que aconteceu comigo, a vitória. Eu vou tecer os espinhos da tua coroa, em coroa de glória, em diadema régio, em diadema de vitória, e vou fazer de você uma pessoa muito, mas muito melhor do que você é hoje. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Pois somente tenho a ti. Tu és